12h44, agora aqui em Tamboril. Estamos recebendo hoje o nosso terceiro convidado do bate-papo político conosco aqui na bancada, o companheiro Reginaldo Silva. Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, Manuel Salles. Boa tarde ao nosso convidado, pré-candidato a prefeito, Gilberto Torres, que muito nos honra com a sua presença e que, obviamente, vai trazer aqui os devidos esclarecimentos para a população do porquê da sua pré-candidatura. O espaço está sendo concedido de forma igualitária a todos os pré-candidatos neste mesmo horário, o qual nós temos o objetivo de levar esses esclarecimentos e, obviamente, as principais ideias e propostas e também conhecer um pouco da vida e da trajetória política de cada um dos pré-candidatos que aqui se propõem a administrar o município. Portanto, é um prazer recebê-lo aqui, assim como os demais pré-candidatos. Gilberto, boa tarde, seja bem-vindo à nossa emissora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seu boa tarde à população do município de Tamboril. Boa tarde, Manuel Salles. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde aos amigos e conterrâneos aqui do município de Tamboril. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Evidentemente, não tive condições de confirmar antes, porque tinha compromissos em outro estado, mas em razão de priorizar esse nosso caminho, essa nossa jornada, eu abdiquei e dei prioridade aqui para justamente dar essa oportunidade à população de avaliar mais um candidato, um pré-candidato, né, a postular a Prefeitura de Tamboril. 12h45, começamos o nosso bate-papo político com o pré-candidato Gilberto Torres. Quem é o Gilberto Torres e por que ele deseja se tornar prefeito do município de Tamboril? Manuel, Gilberto Torres, eu sou um filho caçula de uma família de 5 filhos, né? Eu tenho o Alberto, que é o mais velho, tem a Jane, tem a Jaqueline, que é a esposa do Dr. Ramiro Júnior, tem o Neto e tem eu. Meu pai é aqui, nascido aqui na Floresta, região da Pitombeira, conhecido como Nonato Zaga, falecido ano passado. E minha mãe é a Sulamita Torres, filha do finado João Torres, ex-prefeito do município de Tamboril, né? Eu venho, ao longo desses anos, ajudando em outras campanhas, vendo a forma melhor da gente conquistar algo mais para sanear as dificuldades do município de Tamboril. É bem verdade que, em momentos, a gente busca algo mais só em apoiar. A gente tenta inserir no campo político e se candidatando para ter uma forma melhor de ajudar a população. E é nesse contexto que a gente vem, no momento de transição no município, final de uma gestão, início de outra, colocar essa opção, uma pessoa nova, com novas ideias, com novas propostas, né, que possa acrescentar ao município. Eu sou advogado de formação, cursei um longo período na Faculdade de Agronomia e entrei na Faculdade de Direito. Não me formei agrônomo, mas entrei na Faculdade de Direito e me formei. De lá para cá, montei uma empresa, tenho essa empresa constituída há 10 anos. Deus deu uma oportunidade boa para mim, tive a oportunidade de trabalhar em outros estados, como trabalho agora, mas, assim, o coração da gente fala mais alto. O que me realiza como pessoa é poder estar aqui, é poder estar ajudando as pessoas de Tamboril. E eu venho fazendo isso há longas datas. Não é de hoje, não é de ontem que eu venho fazendo isso, não. Há longos e longos anos. Eu chego em determinadas casas, Gilberto, tal data você me ajudou com isso, tal data você me ajudou com aquilo, tal data você conseguiu fazer isso por mim. E assim, e sem colocar em Facebook, sem colocar em redes sociais, apesar de eu entender hoje ser necessário, às vezes, a gente publicizar algumas coisas. Mas assim, nunca tive essa vaidade para isso. Mas hoje estou aqui colocando meu nome à disposição, né, como pré-candidato. Boa tarde mais uma vez, Gilberto, seja bem-vindo. O empresário, você disse que lida na área empresarial. Qual é a sua área de atuação e se você quer mais acrescentar mais alguma coisa também sobre a sua formação familiar, fique à vontade nesse
preâmbulo inicial. Certo. A minha empresa, ela executa serviço de limpeza pública em vários municípios. Já passei pelo município de Baturité, já passei em São Gonçalo da Amarante fazendo outros serviços de locações, passei no município de Calcaia, Boa Viagem, no Rio Grande do Norte, Baraúna, e na Serra Gaúcha, Quer dizer, hoje eu tenho Mulungu, Guaiúba, em vários municípios, graças a Deus, né, conduzindo o trabalho de uma forma equilibrada, respeitando os direitos dos trabalhadores, né? Nesse contexto, assim, você tem que... Eu sempre pago aos meus garis carteira assinada, com EPI, eles devidamente recebendo suas rescisões quando é devido, né? Todos devidamente o que a lei manda. Graças a Deus, ao longo desses 10 anos, pouquíssimos problemas, tá entendendo? Demandas judiciais, nunca tive que acionar, na verdade, porque o funcionário foi entrar com ação de consignação em pagamento, porque foi uma funcionária que se desentendeu com outra pessoa. Chegamos na audiência, recebeu as suas contas, voltou a conversar comigo, depois recontratei e por sinal, foi uma das melhores funcionárias que eu já tive. Graças a Deus, respeitando, tratando bem, que é importante. Eu nunca deixei, nem eu, como dono de empresa, tratar alguém mal e nem permitir que ninguém fosse tratado. E é nesse contexto que eu venho seguindo minha vida. Graças a Deus, com respeito sempre ao próximo. Ok. Gilberto, ainda dentro desse aspecto, para que a gente possa ir conhecendo melhor os candidatos, a gente sabe que existem vários problemas, por exemplo, dentro dessa área empresarial. Às vezes é comum nós assistirmos através de entrevistas em rádio e jornais, geralmente funcionários sem receberem o pagamento, saem dessas empresas, não recebem o pagamento, às vezes denúncia por problemas de licitação. A sua empresa está limpa em relação a esse problema? Graças a Deus, não tive problemas de atrasos, evidentemente, que ocorrem, né? Os municípios no estado de Ceará vêm passando por problemas financeiros, não é de hoje, né? Já veio veio da gestão da Dilma, né? Passou o Temer, teve todo aquele questionamento, e esses reflexos passam para os municípios. Mas, graças a Deus, hoje, não tenho nada que desabone, tudo tentando concluir, tudo de melhor forma, pagando todo mundo. E dessa forma aí, graças a Deus, na esfera federal, nada de improbidade. Eu tenho uma vida, graças a Deus, limpa e que permaneça assim. Ok. O senhor disse aqui, até numa conversa informal, que já teria sido candidato por 2 vezes aqui no município, né? E foi candidato a... Vereador. Já foi candidato a prefeito? Não, só candidato a vereador. Isso. Por 2 vezes. Positivo. Nessas 2 vezes não conseguiu lograr êxito. Não. E o questionamento é o seguinte: o que é que leva o senhor a crer agora que, depois de perder 2 eleições para vereador, daria certo para ganhar a eleição de prefeito? Olha, eu sou uma pessoa determinada, certo? Essas eleições eu disputei, fiz os esforços que foram possíveis à época. Evidentemente, de lá para cá você cresce, você tem que evoluir, você tem que crescer profissionalmente e pessoalmente. Eu fui em busca disso. De lá para cá me formei advogado, construí minha empresa, tive experiência, amadureci, já tenho os cabelos brancos. Quer dizer, você vai engrossar o couro e levantar. Isso eu digo para todo pai de família que esteja aí com seu filho. E você, jovem, que está em casa, a vida vai lhe provocar tropeços. Não é por causa disso que você vai desistir, não. Você tem que levantar e ir para cima. Você mesmo me confidenciou aqui que vai para uma eleição e perdeu. O Manuel Salles possivelmente vai disputar. Nós temos 2 ex-prefeitos aqui que não é só eleito para vereador. Doutor Anastácio Camelo não foi eleito vereador, foi eleito prefeito. Zé Timbó não foi eleito vereador, foi eleito prefeito. Por que é que conosco não pode acontecer diferente? Eu vou desistir, eu tenho que me reerguer, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que me reinventar. E eu fui em busca disso. E cada jovem de Tamboril sabe que vai tropeçar um dia na vida em alguma coisa e se levante, se ergue e vá para frente.
como eu estou fazendo. E eu quero passar isso para eles. É desistir? É desistir? Não, nós temos que buscar, temos que evoluir. E é isso que a gente quer para o município, é evolução, mente nova. Gente que, aconteceu um problema de desistir, não, vamos atrás de solução. Se você tem 10 problemas, passe para 8, para 9, para 7, para 6. E assim é que tem que ser feito. E é isso que eu digo para a população de Tamboril, para o jovem. Principalmente para o jovem que tem a vida pela frente. Eu fui jovem na época, não tinha tanta experiência. Entrei, né, porque queria ajudar, a gente acha que o momento é aquele. Mas vamos em frente. Manuel perdeu uma eleição. Para vereador, vá, siga. Corra em frente. Eu tenho certeza que a experiência que ele tem hoje é outra. E a gente se fortalece, se reinventa, né? E é nisso que a gente tem que seguir. Partindo aqui já para o cenário administrativo, até recentemente o Gilberto fazia parte do grupo que hoje está na gestão do município de Tamboril. Eu não diria o rompimento, mas o desligamento desse grupo o motivo seria realmente focar nesta eleição pela sua pretensão em disputar? Você viu uma oportunidade em colocar seu nome à disposição? Olha, a participação em si, isso tem que ser contextualizada, né? Eu apoiei o Pedro as 2 eleições para prefeito. 2012, ele perdeu, ficou basicamente assim, eu e ele e alguns apoios, né? E muita gente dizia, o candidato tem que ser o Pedro, tem que ser fulano. Não, o candidato vai ser o Pedro. Vamos para cima. Detalhe, o prefeito atual na época era meu cunhado, Ramiro Júnior. Nada contra o Ramiro, tá, né? Não tenho assim, sequela nenhuma com ele. Mas ele participava de um grupo político do deputado, ao qual eu não acompanhava. Eu não tinha como permanecer no grupo lá, e eu sabia que eu não ia querer criar problema para ele. Então eu permanecia ali, firme. No momento em 2012, que o candidato era o Chico, o Alberto ou o Pedro. Na hora que foi definido o candidato era o Pedro, abracei a campanha dele. Perdeu, fiquei com ele. 2016 fomos, eu fui buscar o Alberto. O Alberto votou com o Ramiro. Quem veio buscar o Alberto fui eu. Lá dentro, nós construímos, criamos força para ir para 2016. De lá para cá, evidente. Fui cuidar da minha empresa. Pedro, vá lá, faça um bom trabalho. Qual era a minha função? Minha função, eu chegava, questionava, ia na Boa Esperança, ia na Oliveiras, ia na Holanda, ia no Sucesso e via quais eram as demandas. Chegava, Pedro, o pessoal está reclamando disso e disso. Pedro, o pessoal está reclamando disso e disso. Evidentemente, as escolhas são dele. Os reflexos, a avaliação quem faz é o povo. Eu gosto da pessoa do Pedro. Não falo mal dele, não falo mal do candidato do Jová, não falo mal de ninguém. E quem ande comigo também eu não permito que fale, não. Porque isso não constrói. Eu não posso mais pensar em quem está aí, lamentar o que está acontecendo hoje. Eu não posso estar atrás de pensar o que foi feito ou não foi feito no passado. Se a gente não for pensar para frente, o que é que nós vamos fazer? Tem que pensar no futuro. Nós temos que planejar o município. É 10, é 15, é 20 anos. Cadê o abastecimento d'água do município? Como é que está os esgotos? Cadê as estações de tratamento? Onde é que está indo o esgoto de Tamboril, dentro do açude? É uma maravilha, pegou água. E aí? E aí, quer dizer, como é que se constrói? Vá na Boa Esperança, vá nas cacimbas, se o esgoto não tem esgoto a céu aberto. Vá no Sucesso aí, se não tem. Vá em todo canto. Como é que está como é que tá os aterros sanitários? Tem, não tem? Então, é nesse contexto que a gente tem que pensar. É para frente. Agora, o que é que ocorre? Alberto teve mais ativamente aqui. Fui cuidar da minha empresa, Deus me deu a oportunidade, agradeço a ele. Fui cuidar e crescer a minha empresa. Alberto estava aqui. A gente não tinha um espaço que a gente achava que pudesse mostrar um trabalho que fosse da nossa vontade. Tá entendendo? Nada contra o Pedro, ele escolheu as pessoas que pudessem dar esse apoio para ele. Mas hoje está tendo o reflexo disso. Hoje, talvez ele tivesse tomado algumas decisões diferentes, tá entendendo? Mas esse quem vai julgar é o povo, né? E eu gosto assim, tem que tratar todo mundo com respeito. Vai para a reeleição, tem todo o direito, tá vendo?
gosto dele, eu sei que ele vai para um sacrifício, eu sei que ele é mais conhecedor da situação do que nós, e nós estamos andando. Ele sabe, ele conhece o povo, ele sabe o sentimento do povo, como o deputado sabe, como você sabe, entendendo? Mas assim, cada um vai seguir o seu rumo. Né? Gilberto, me permita o seguinte, você me disse que depois de perder 2 eleições, saiu, estudou, cresceu, evoluiu, aprendeu, ganhou experiência, ganhou visão. Depois de apoiar o Pedro por 2 vezes, na primeira eleição e na segunda eleição, e depois de 3 anos e meio de gestão, quando houve esse desligamento de vocês, em praticamente 11 anos e meio de diálogo e de junção, de estarem marchando juntos dentro desse mesmo projeto, não deu para perceber que a coisa estava desandando logo no início, e por que não saíram mais cedo? Olha, mais uma vez, essa avaliação da gestão do Pedro vai caber à população. Mas, assim, essa saída, se você vai dizer assim, você está num casamento em que ele não vai indo bem, você fica ansiando que na próxima semana a coisa se ajeita, e na verdade, a coisa não flui. Que eu me recorde, eu tive uma reunião com o Pedro, na casa dele, isso deve ter uns 2 anos, certo? A última vez que a gente teve uma conversa sobre algumas coisas, sobre como poderia sanar uma série de situações que vinham ocorrendo. O que é que ocorre? Eu não tive nenhuma briga com ele, eu não tive nenhum desentendimento, tá entendendo? Com relação a isso. Mas essa coisa não acontece da noite para o dia. Você não rompe da noite para o dia, você não briga da noite para o dia. As ideias, elas vão se alimentando. O que é que ocorre? O que é que ocorre? É preciso a população entender e ter ciência disso. Passada a eleição de deputado, tanto o Alberto quanto o Ramiro viram a possibilidade, a convite do Ramiro, de lançar a Jaqueline de candidata, minha irmã. E eu, basicamente, fazendo meu trabalho, sempre vindo aqui, mas evidentemente vendo, orientando, tentando ver de que forma a administração pudesse crescer e prestar um serviço com melhor qualidade. Somado a isso, o que foi que eu disse? Alberto, já que existe uma possibilidade de uma candidatura dentro da família, não é justo, não é correto a gente estar dentro dessa gestão. Já que existe falhas, não tem um espaço devido para que a gente possa fazer um trabalho que a gente entenda que possa ser melhor para o município, não é correto. E assim o Alberto fez. Ou ele fez cedo ou tarde, não sei. Mas, a nosso ver, tinha que ser feito e tinha que ser claro isso. Na reunião, ele foi e expôs na frente de todos os secretariados, apesar dele não ser secretário, mas que ele está lá resolvendo essas coisas do dia a dia, do cotidiano, esse feijão com arroz meio que acontece todo dia, essas coisas corriqueiras da vida. Aí aparentemente está ali resolvendo, mas na verdade o secretário era o Jordano, né? Mas ele estava lá e precisava dar um ponto final nisso. De lá para cá, e eu lhe digo que eu era uma pessoa que estava nesse contexto político muito, descontente, somado ao falecimento do meu pai, eu digo, não quero saber disso, né? A gente fica abatido. Mas de lá para cá, eu não ventilava ser candidato. Não ventilava, eu disse, não, tá bom, os outros pessoal tá querendo ser, né? Dar oportunidade para quem quer ir. Mas começou a se falar meu nome. Gilberto, e por que você não vai? E por que não você? Você é um cara novo, inteligente, pode administrar, pode chegar, sanear as contas públicas, equilibrar o município, né? Priorizar a saúde, né? Você já vem trabalhando com isso há quanto tempo? Né? Você gosta disso, você gosta de andar, você gosta de visitar o povo, você vai na casa do pessoal, né? Você é um cara novo, experimentado, conhece muita coisa do Brasil, tem uns equipamentos que quer trazer, né? Vamos ver o que é que a gente faz no esporte, vamos ver na educação, vamos ver na saúde, né? Na agricultura, e vamos pensar. Então, é com novas ideias. Eu não posso achar que Tamboril está bom do jeito que está. E aí? Eu tenho que propor algo. E essa é a nossa ideia. Então, dentro dessa perspectiva,
a candidatura da terceira via está consolidada. Não existe possibilidade, por exemplo, de se apoiar uma pré-candidatura do Ramiro ou voltar a apoiar a candidatura do atual prefeito Pedro Calixto. Não, existe um diálogo, e eu busco sempre esse diálogo, certo? Tanto com o Ramiro, com o Branco Veras, com o doutor Chico Timbó, com o doutor Pedro, tá vendo? Com o pessoal do Podemos, do PRTB, tá vendo? Da direita tamborilense. Tá vendo? É necessário ampliar esse diálogo, aí sim, isso aí está afirmado que esse grupo é o que nós buscamos o diálogo. Se vai haver uma terceira ou quarta candidatura, não é incentivada por mim. Eu busco a conversa, vamos buscar o entendimento, vamos buscar com quem pode propor isso para Tamboril. Quem pode propor. Se vai ter uma candidatura do deputado, se vai ter uma candidatura da atual gestão, aí são outros 500. Eu tenho que falar por aquilo que eu quero. Então, esses dois lados estão descartados. Sem dúvida. Ô Gilberto, quando você fala em relação à terceira via, especulou-se muito aqui em Tamboril de que o Gilberto teria se desligado da terceira via, que a terceira via não tinha mais o nome do pré-candidato Gilberto Torres. Diante desse cenário em que você coloca aí os nomes, que inclusive o Branco esteve aqui ontem na emissora, coloca aí o nome da Carolina, que também foi convidada a participar aqui do bate-papo político, do próprio ex-prefeito Ramiro Júnior, que amanhã estará aqui no programa. Sairá desse rol de pré-candidatos o nome ou não? A pré-candidatura do Gilberto Torres é algo que realmente vai para frente, independentemente de uma decisão desses nomes? Olha, eu vou buscar, entendendo? E tentar buscar o entendimento com o Ramiro Júnior, que é meu cunhado, não tenho nada contra ele. A questão muito mais nossa foi de grupo político, realmente, tá entendendo? Vou buscar esse entendimento. Evidentemente, há uma definição de você tirar seu nome de postular uma candidatura a prefeito já consolidado no município. Nós temos uma série de pré-candidatos a vereadores distribuídos pelo município. Tá vendo? Você não retira, você não é mais dono de si especificamente do seu nome. Existe todo um grupo por trás que tem que ser ouvido. Existe já o PRTB que me apoia, existe o Podemos, existe o pessoal da direita tamborilense. Tá vendo? A partir do momento em que essas pessoas vêm e sacramentam esse apoio a você, você já não pode especificamente sair e dizer, olha, é por minha vontade. Não funciona assim. Você sabe que essas pessoas estão se entregando e dando apoio a você, e você não pode, ao bel prazer, dizer assim, não, vou negociar com fulano, Beltrano e sair do meio. Entendeu? Então, isso tem que ser discutido. Mas essa discussão está em tempo, entendeu? Nós estamos aqui nos apresentando como pré-candidato, as convenções só vêm em setembro, mas acredito que até os 47 do segundo tempo nós vamos buscar esse diálogo. Agora, quais são os critérios, por exemplo, você fala em entendimento, que critérios específicos seriam esses desse entendimento para que, eventualmente, você pudesse agregar todo esse grupo em torno de um nome, ou abrir mão em torno de um nome? Você abriria mão, por exemplo, do seu nome para uma pré-candidatura do Ramiro? Não, eu acabei de responder, né, esse questionamento. Em tese, eu particularmente abrir, isso tem que ser discutido. Né, isso tem que ser discutido, não é só com o Gilberto. Né? Já tem pessoas que declararam. O Reginaldo Silva apoia o Gilberto. E aí eu vou abrir mão de lançar meu nome e o Reginaldo vai me acompanhar. Se eu não for o candidato, vai acompanhar o outro. Então isso tem que ser discutido, se realmente isso vier a acontecer. Né? Mas nós estamos dando democracia. É possível. Mas teria problema, por exemplo, da sua pessoa apoiar uma pré-candidatura do Ramiro? De forma alguma. Agora, teríamos que ter nesse nome aquilo que nos motiva hoje, né? Aquilo que nos motiva, uma mudança, um nome novo, né? Alguém que queira essa transformação, que o povo enxergue que vai ser essa pessoa que vai poder fazer uma transição, ver como é que estão as contas públicas, vamos equilibrar, vamos ver o que é que pode ser investido, se é algo que pode ser, como está cada programa, na saúde, como é que está o transporte escolar, como é que está a alimentação, o que é que pode ser evoluído, avaliar cada programa, o que é que está sendo investido, o resultado de cada um. Então, é nesse contexto aí, e quem, a nosso ver, poderia chegar com esse perfil, tá entendendo? O Ramiro é ex-prefeito, fez uma administração
né, que o povo não aprovou nas urnas, né, nas pesquisas até se apontava como aprovada a administração dele, mas ele teve um resultado eleitoral que até hoje não se explica. Ele perdeu 1.000 votos no sucesso, só no sucesso. E se fosse realmente a responsabilidade dele, Ramiro, por que é que não perdeu os 1.000 votos em Tamboril? O resto do município, a eleição ficou equilibrada. Os 1.000 votos foram especificamente no sucesso. A quem era responsável do sucesso? Era sua, Reginaldo? Era do Manel? Era minha? Alguém era responsável pelo sucesso. A rejeição foi realmente ao Ramiro, lá no sucesso? A quem foi? Isso a população precisa refletir e saber. Né? Mas essa questão ela é muito subjetiva pelo o simples fato de que o gestor é o responsável pelo município. Concordo. A gente vai discutir esse questionamento com o Ramiro aqui ainda, mas eu insisto no outro questionamento. O senhor disse que, havendo entendimento, não haveria problema de apoiar uma outra eventual candidatura caso a sua fosse discutido e consolidado dentro de um grupo e dentro Sem das dúvida, propostas. dentro do grupo que se entende como terceira via, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Agora, o senhor não apoiou a candidatura do Ramiro na eleição passada e apoiou o Pedro. Por que o apoiaria agora? Como eu lhe disse, o fato do apoio ao Ramiro em si, ele compunha uma gestão onde, inclusive, nós votamos no deputado em 2004, quando ele foi candidato a prefeito, e ele, em uma reunião, definiu que nós não íamos fazer parte do governo. A partir daí, a gente tem que seguir em frente, não é isso? O Ramiro vinha nessa sequência. O Ramiro vinha nessa sequência de sucessão desse grupo político. E nesse grupo político não tinha espaço para a gente, não tinha, então, quer dizer, nós temos que tomar nosso rumo. O meu problema não era especificamente ao Ramiro, mas sim ao grupo político que ele pertencia. Tanto é que hoje nós estamos aí, muito bem, obrigado, conversando. Né? Gilberto, saindo aqui dessa esfera política administrativa, o município de Tamboril, o Brasil passa por uma pandemia. O município de Tamboril, segundo o portal da Transparência, recebeu R$ 1,5 milhão de repasses do governo federal. O que o Gilberto Torres faria se fosse prefeito hoje do município de Tamboril, em meio a essa pandemia que tem assustado muita gente? Olha, o que tem se visto por aí? O governo realmente deu essa contribuição e jogou a responsabilidade tanto para o STF, né, da decisão, jogou a responsabilidade para os governadores e prefeitos. Evidentemente, a gente tem que aprender a conviver com esse problema. Hoje, se essa pandemia tiver uma nova onda, inclusive o povo fica sabendo que não vai haver comícios em razão de uma possibilidade de se agravar a nova onda da pandemia, mas é necessário a gente que haja uma orientação, inclusive através dos meios de comunicação, né? E a própria prefeitura, no sentido de esclarecer as pessoas e fazer o quê? É o distanciamento social, de fato, né? O asseio, o uso de forma correta de uma asepsia através do álcool, de sabão, né? Que realmente ele consegue matar, né? O corona. E aí, ter o apoio do município. O que acontece? Tem um município e como Granja, você chega lá com a possibilidade de suspeita do corona, você já recebe uma sacolinha com um kit de medicação. Que essa medicação em si, você já vai, se você tiver a possibilidade de estar com corona, a doença não evolui. Com 3, 4 dias, ela já vem em queda. Então, quer dizer, já é algo mais. Eu não sei, assim, eu tenho visto aí que algumas pessoas estão chegando de fora, né, inclusive de outros estados, está sendo recebido, está comunicando a secretaria, mas muitos deles, a secretaria está tendo, e eu acredito que eles devam corrigir essa falha, não estão indo na casa das pessoas. E é necessário que eles façam isso por bem de todos, né? Porque realmente a pessoa, às vezes, está com corona e não sabe. Como foi o caso do vereador Rudinei, que esteve aqui, né? E não sabe, espero que ele tenha melhoras aí. Né? Apesar dele não ser tão jovem, né? Mas de qualquer forma inspira cuidados, né? E ninguém nunca sabe como é que o vírus pode reagir. Me permita voltar aqui ao questionamento político, que obviamente a população fica querendo saber de todas essas
nuances políticas e o que ocorre para ela poder ir tomando os seus devidos cuidados. Nós temos aí, Gilberto, a terceira via consolidada, que o Alberto já deixou isso claro aqui em outras entrevistas, e não só aqui, mas também em outros municípios. Nós temos a pré-candidatura do prefeito, a reeleição, obviamente, e nós temos uma candidatura também capitaneada pelo o grupo do deputado Jová. Nós temos 2 cenários. Ou nós teríamos aí 3 pré-candidaturas bem definidas, a da situação da oposição e a terceira via, ou nós poderíamos aí ter dentro dessa terceira via um desmembramento para uma 4ª ou até uma 5ª via, caso, por exemplo, o Branco confirme a sua pré-candidatura e o próprio Ramiro também confirme. Dentro desse cenário, com uma possibilidade de mais candidaturas, como é que você pretende se diferenciar nessa terceira via em relação às demais? Qual vai ser o seu diferencial em relação aos outros? Olha, Reginaldo, eu tenho andado nas casas e visitando o povo, certo? Isso aí eu torço que não aconteça. Nós estamos querendo fazer essa união, certo? Apesar de... E o diálogo está bom. Estive com o Branco Veras em São Paulo, a gente tem dialogado com o doutor Ramiro, dialogado com o doutor Chico. Eu creio que essa união vem, a terceira via vem forte para disputar as eleições. Mas o que é que ocorre? O que seria... Eu costumo andar nas casas e, primeiro, está faltando credibilidade nos políticos. O pessoal está descrente. Entendeu? Essa descrença não é só deles, não. A população e também muitos dos políticos, às vezes, gente não quer mais entrar na política porque está desacreditada. É preciso passar credibilidade, confiança, não mentir. Hoje você tem um vídeo aqui, está gravado, que o cara disse. Então, você não pode chegar... eu costumo chegar nas casas, olha, o candidato que chegar aqui e prometer emprego em toda casa está mentindo. Não tem como dar emprego para todo mundo. Ou você chega e faz propostas viáveis. Quem é que gera o emprego no mundo? Atividade industrial, comercial, serviços e agropecuária. O que é que nós temos aqui? Indústria. Aí você diz, Gilberto, vai trazer a indústria para cá? Vamos, é possível. Como? A 250 km de Fortaleza, o Estado, a indústria não se instala. Por quê? Tem que ter, inviável, logística. Então tem que ter alguma coisa, tipo matéria-prima, alguma coisa que faça a indústria vir para Tamboril. E o que é que nós temos? Então, se não é possível, o governador quiser, instala. Por vontade política, o deputado pedir, vai, papai, bora, bote a indústria lá. Não, mas não pode dar. Não, mas por intenção política, bota. O presidente colocou uma usina em Crateús, o que foi que aconteceu? A mamona vinha da Bahia. Cadê a matéria-prima? E aí, quer dizer, não funciona. Porque a empresa, ela tem que ter lucratividade para funcionar. O que é viável? Quem vai dar emprego para todo mundo? Vai ser a prefeitura? Não dá. Vai dar mentindo. Quem é que tem que fomentar o comércio, a atividade comercial? É juntar esses comerciantes aqui, meus amigos, eu preciso de vocês. Eu preciso da ajuda para a gente fomentar. Vamos chamar esse mercado consumidor que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo gente para Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Crateús, Independência. Está entendendo? Catunda. Gente que está deixando de vir gastar o dinheiro aqui, fazer a feira, e está indo para esses outros municípios. Porque quem está na Grota Verde e não tem a estrada como está lá, não vem para cá não, vai para Monsenhor Tabosa. Quem está na região da Oliveiras vai para a Independência Crateús. Agora eu tenho que pegar e sentar com os comerciantes e dizer, pessoal, o concorrente de vocês é o comerciante de Crateús, de Nova Russas, Independência, e Monsenhor Tabosa. Nada contra eles. São nossos vizinhos, mas eu tenho que pensar no Tamboril. E eu fortalecendo esse comércio e gerando emprego, tá vendo? Eu, consequentemente, essa carga está, inclusive, em cima da prefeitura, diminui. Porque o dinheiro começa a circular no município. O cara vem fazer a feira dele aqui, ele compra o pneu da moto, compra a maneta, compra o retrovisor. Tá vendo? Agora, se ele for para a Independência ou Crateús, ele compra logo lá. Ele não gasta mais aqui. E é nesse contexto que a gente tem que pensar. Tá vendo? Evoluir o município. É como eu disse, somente novas ideias. Eu não posso mais, como eu disse, pensar no que aconteceu de errado ou lamentar o que está acontecendo hoje. E é nessa perspectiva em passar segurança para a população.
Mostrar que o que você está pedindo é sério, é correto, tá entendendo? E que é possível, não é nada faraônico, não. Eu tenho equipamentos que eu vi fora do Ceará, que eu quero implementar aqui dentro de Tamboril, se Deus permitir, se Deus quiser, e Ele quer, que vai ajudar muito a atividade comercial aqui, somada a outras coisas, a cultura. Tá entendendo? Quer dizer, nós temos uma série de músicos e artistas aqui que estão totalmente esquecidos. E aí? Eu vi equipamentos aqui no Ceará, no Ceará já, que é necessário a gente trazer para cá para colocar esse pessoal para movimentar, para começar a vir gente. Talvez o equipamento que eu vi, talvez vá ser o primeiro aqui no Ceará, se Deus permitir trazer. E não é nada faraônico, não. É coisa possível, real, que dê um resultado prático para isso. E é isso que você tem que passar para as pessoas. Que é o que você vai trazer é possível. É possível a gente investir, arrumar emprego na agropecuária? É. É possível fazer uma parceria público-privada, colocar instalações devidas aqui, para que nós possamos fazer uma bacia leiteira aqui no Carão. Você pega, como um rapazinho que eu encontrei no Morro Redondo, ele é mecânico aqui, Gilberto, o que eu mais quero é ter minhas 6 vaquinhas aqui, tirar meu leite, vender o queijo, eu prefiro melhor do que trabalhar aqui na rua. Como um gari também que trabalha aqui no Carão, que ele disse, não, pai, por mim eu cuidar das minhas coisinhas aqui, eu não ia atrás de emprego lá não. Mas cadê o comércio? Ele vai vender o leite para quem? Hoje existe o Bobô, né, que é um rapaz muito corajoso, empreendedor, colocou lá uma estrutura boa. Por que a gente não pode fazer uma parecida aqui na sede? Colocar aqui, está a infraestrutura. Você vai lá, consegue todos os equipamentos, o município cede o terreno, a infraestrutura, faz uma parceria aqui, gera tantos empregos diretos, tantos indiretos, tá entendendo? Hoje eu tive no Sucesso, anteontem, o leite Sucesso está vendendo para o Tião Rosa na Monsenhor Tabosa, já não é mais nem para o Bobô, quer dizer, o Tião Rosa se reativou, tem um calado assim, e por que é que a gente não pode implementar aqui? Então, essas novas possibilidades, essa nova criação, coisas viáveis. Alguém já viu se trabalhar o melhoramento do rebanho de capim, ovino e de gado aqui no Tamboril? Por que é que a gente não faz um banco de inseminação? Vinha discutindo isso com o Marcelo aqui, que é veterinário, tá entendendo? Filho do ex-prefeito Tassi Cavalcante, tá entendendo? Que foi um bom prefeito à sua época, abriu o hospital, fez várias obras no município. Tá entendendo? A gente veio discutindo essa parte da agricultura. Cadê o incentivo à vaquejada? Eu dizendo, olha aí, Gilberto, a gente podia fazer um circuito de tamborete de vaquejada, já tem tantos parques, tem o do Neto, tem o do Xavier no Sucesso, pode ver os outros. Cadê um evento cultural? Não sei se você já conhece o Tejo Bode. Você já viu aquela estrutura do Tejo Bode, Tejo Suoca? É algo faraônico? Não é. Por que a gente não faz uma estrutura aqui para fazer um evento agropecuário também? Tem muito produtor de qualidade no município, que o pessoal não sabe nem que existe aqui, pensa que é de fora. Então, é nesse contexto que a gente tem que ter uma linha de raciocínio e pensamento e pensar no futuro. E são coisas viáveis. Não é nada impossível para nós. Gilberto, me permita, você tocou em 3 pontos fundamentais importantes. Um é uma campanha do TSE que ele vai fazer sobre essa questão da lisura e da transparência dentro do processo eleitoral, vai intensificar isso mais, principalmente nesse período de fake news. Suas ideias em relação à geração de emprego são interessantes e os seus pontos colocados aqui merecem ser observados. No entanto, você faz uma observação também no início da sua fala em relação ao que está gravado e o que está dito, e nós comentamos isso aqui na entrevista do prefeito, de que na eleição passada comentava-se sobre as suas promessas em relação à geração de emprego. E aí o senhor coloca que tem andado e que a população está escaldada em relação a essas promessas. Mas o senhor andou com o prefeito Pedro Calixto na eleição passada e já era empresário, tinha visão de mundo e viu ele prometendo determinados empregos. O senhor não se sente um pouco culpado também em relação a isso? Olha, lhe confesso que tenho andado, não acompanhei casa a casa a campanha passada, certo? A gente ficava mais na parte da articulação política, né, da estrutura e tudo. Evidentemente,
o prefeito é quem tem uma coisa chamada caneta na mão. Eu não posso pagar pelo pecado dos outros, né? Eu tenho que pagar pelo aquilo que eu falo, que eu determino ou que eu vá prometer. Não tomei conhecimento disso que ocorreu. Essa coisa realmente veio a acontecer depois da eleição, porque as pessoas questionavam. Realmente, eu não, muitas coisas, você entra na casa, o pessoal lhe chama para a cozinha, lhe chama para um lugar mais reservado, e muitas coisas não são de conhecimento de todos, né? Então, mas essa avaliação quem vai fazer realmente é a população. Eu não tinha condições de dizer que ele prometeu A ou B para cada pessoa, né? E essa parte aí, realmente, mas é questões que tem que ser... Hoje está em uma dificuldade, talvez ele vá ter uma certa dificuldade em razão disso. Gilberto, ontem, aliás, anteontem, na participação do prefeito, ele tocou em um assunto que é um assunto que acaba preocupando muitos gestores que assumirão a partir de janeiro os respectivos municípios. É a questão de débitos deixados pela gestão anterior. Na segunda-feira se falou muito a questão do débito da Enel, que é um débito que, segundo a Enel, a partir de 2016, o município entrou com um débito de 127 mil. Segundo o prefeito, esse débito é de 800 mil. Hoje, o valor chega a quase 2,5 milhões de reais. Minha pergunta sendo eleito prefeito, a partir de janeiro de 2021, como é que o Gilberto faria para solucionar esse problema, que é um calcanhar de Aquiles? Verdade. O que é que ocorre? Assumindo a prefeitura, foi um questionamento, inclusive nosso, na gestão passada, a questão da transição. É necessário. Você vai me entregar essa rádio. Gilberto, toma de conta dessa rádio. Aí você, tem 5, 6 estúdios, tem 30 microfones, tem mesa, tem tal. Quer dizer, eu vou me cercar e ver. Não, André, mas só tem aqui dois computadores, tem uma mesa, cadê os microfones? Então, isso é a transição. Isso quer dizer, você vai fazer caça às bruxas? Não, mas realmente a gente é gestor público, tem que ser responsável pelo aquilo que recebe. O que é que ocorre? Há uma situação que tem que ser avaliada por um corpo técnico, assim que, evidentemente, entrar e ver todas essas pendências que, porventura, a prefeitura tem com o INSS, com a ANEEL, com a CAGES, mas existe uma possibilidade, e aí vai do prefeito, e se ele quiser ir atrás ele pode ver, de existência de um débito da Enel com as prefeituras. Agora, você ensinar o caminho das pedras, né? Cabe a ele buscar. Ele sente com a sua assessoria, hoje, se ele entender, rapaz, existe isso que o Gilberto está falando? Mas há uma possibilidade de buscar, talvez a Enel esteja muito mais devendo para as prefeituras do Ceará hoje do que se imagina. Isso eu conversei com amigos do meio empresarial, que inclusive trabalham nessa área, e eles me esclareceram que há a possibilidade e tem que ser rediscutido toda a dívida do município. Eu acho que tem que ser feita uma coisa muito mais equacionada. Fora isso, Gilberto, não tem isso aí, o que é que fazer? A gente tem que fazer uma racionalização das despesas. Vamos cortar na própria carne. Vamos ver o que é possível. Vamos ver, olha, temos que economizar aqui. Está gastando combustível, está gastando isso. Agora, existem setores básicos que não podem ser mexidos. Saúde. Saúde é uma coisa que estamos discutindo aqui e não tem, aliás, não tem o que se discutir, tem que investir, mas investir de forma racional. Eu atuo muito na área da saúde há muitos anos, a carência do povo é grande. Hoje, um município como esse, o que é que o governo fez? Racionalizou os atendimentos. Você tem um atendimento primário, que é esse aí, onde você vai o primeiro atendimento aqui, que é no posto, o médico, um remédio, encaminha um exame, aí já encaminha para a policlínica, né? Caminha para outros, para Fortaleza. Isso aí, você já imaginou você ter que ir para Fortaleza, numa Topic, acorda aqui, talvez nem dorme, passa 1 hora, 2 horas da manhã pegar uma Topic para ir para Fortaleza. E eu costumo dizer, porque eu tenho um casal de filhos, né? E tá aqui, eu trouxe minha esposa, a de Israel, tem o Nonato Neto e a Alice, e a gente já passou por muito sufoco, porque quando adoece um na família, adoece a família toda. E aí tem que ir para o hospital com um, e como é que vai, o outro fica com quem, e adoece a família toda. Aí você está no interior, sem condições, né? Procurando um apoio
né? Alguém, aí você vai, às vezes chega maltratado, por A ou por B, tá entendendo? E aí, quer dizer, você tem que ver o que é possível ser feito também aqui em Tamboril. Como na época que o hospital foi aberto, no final de Tasso Cavalcante, e eu ficava ali sentado na rua, ali, menino ali, a gente fica sem ter o que fazer, né? Só prestando atenção na rua, e aí a gente via a ambulância passar de Santa Quitéria, de Nova Russas, até a ambulância de Crateús vinha, Monsenhor Tabosa. Então, quer dizer, a gente viu, pô, as coisas estão funcionando aí, né? Quer dizer, o que é possível fazer de pequena complexidade? Para evitar pessoas se deslocar da sua cidade, você vai, às vezes você fica um dia todo na porta do hospital, fica lá esperando um carro vir lhe buscar, termina. Então, quer dizer, tudo isso gera um transtorno muito grande da população. Isso aí pode ser revisto, isso aí pode ser... Por que é que tem certos exames que você tem que ir buscar em Crateús ou Sobral? Será que é possível trazer para Tamboril um equipamento? Veio tanta emenda para custeio, e fizeram o que com essas emendas, tá entendendo? Gastaram, não vou questionar se foi legal ou ilegal, mas priorizar aonde? Podia ter tal equipamento, pode especializar um profissional. Então, é nesse contexto aí que tem que cada programa, cada situação, que seja da educação, da saúde, buscar quais são os seus objetivos, o que é que está sendo investido, qual é o resultado. Nós precisamos de alguém que faça esse tipo de gestão, para colocar a prefeitura para funcionar, para prestar serviços de melhor qualidade. Entendeu? E é isso que eu acho que a gente tem que ver em Tamboril. Só um questionamento aqui, Reginaldo. Você falou agora há pouco em relação à questão da empregabilidade, que é importante, mas empregabilidade requer mão de obra e puxa também um outro assunto que é a educação. Hoje, nesse cenário de escola nota 10, a questão da evasão escolar, que o município de Tamboril tem muito isso, a questão de problemas no transporte escolar, que inclusive nos últimos anos tem sido uma reclamação muito grande da população. Quais seriam os projetos do Gilberto hoje voltados para a educação, com base também na preparação da nossa juventude? Olha, inclusive eu estava até conversando com a moça ali na região da Boa Esperança. Ela tem 19 anos, está fazendo geografia, disse, e aí, o que você vai fazer, né? Vai fazer concurso, não vai? Eu disse, olha, é necessário saber o que é que a gente está recebendo. Que, de fato, ali o raio-x nós vamos ter na transição, né? Não adianta a gente fazer promessas fictícias, né? Mas hoje existe um número razoável de contratados, né? O que se chama de terceirizado, que eu vi até o Branco Velas falando aqui, a questão da denominação, mas existe um número razoável. É necessário hoje fazer um novo concurso? Vamos ver, é possível? Vamos viabilizar isso, né? Porque você pega um funcionário de carreira, vai qualificando, e nesse sentido. A educação, realmente, a gente vem sofrendo, como eu estava falando, a menina dizia, ela disse, ó, Gilberto, nós saímos aqui 3 horas da manhã, 3 horas acordo para mim, para Boa Esperança, para pegar um carro, para vir para Tamboril, e me falando dessa dificuldade, né? Quer dizer, se nós não temos estradas acessíveis, se nós não temos, às vezes, o transporte de forma adequada, né? Que aí você vê, como é que o PENAT está sendo usado, né? Como é que o FDD, quer dizer, como é que está a estrutura das escolas? Prometeram isso, prometeram aquilo. Quer dizer, as escolas não são, cadê como é que está os laboratórios de informática? Quer dizer, cada programa específico, você tem que avaliar resultados, tá entendendo? E a equipe que tem que ser trabalhada tem que ser um pessoal gabaritado técnico, tem que ter uma pessoa técnica. Você às vezes você joga determinada coisa na mão do político, e às vezes o resultado prático não sai dessa forma. Com relação a esse jovem, e foi um equipamento que eu vi aqui no município, no Ceará, quer dizer, você tem que unir a questão da educacional com duas coisas que aí você pega na ociosidade, que é o esporte e a cultura, né? Eu vi um equipamento e aí eu estava visitando o município e vendo aquela criançada entrar e sair e tal, e quando eu comecei a ver vi, rapaz, o que é que funciona aqui mesmo, né? Aí cheguei na sala, tinha 2 meninas tocando violino, eu nunca vi tocando violino de perto, né? E aí fui lá ver, quer dizer, numa sala tinha aula de música, pessoa com instrumentos, outra na sala, e num local simples, num local mais com gente qualificada, outro com sala de artes, pintura, quer dizer, outro pessoal ensinando uma peça teatral, e aí você tira aquele jovem durante o dia. Eu cheguei 8 horas da manhã, saí 5 horas da tarde, entrou cerca de uns 70 jovens nesse período todinho.
Quer dizer, você agrega essa questão, o valor educacional e isso. Você tem, como é que estão os professores no município? Estão sendo qualificados? Aí você pega, tá tendo isso aqui. Cadê aquele professor lá no interiorzinho que quer fazer a educação contextualizada? Está tendo apoio do secretário, da secretária? Isso está sendo repassado? Tá entendendo? De que forma ela vai inserir esse jovem a conviver aqui no semiárido? Há alguma instrução? Tá entendendo? Então é isso que tem que ser global. E eu não sou técnico, não. Eu não sou da área, não. Eu não sou médico, eu não sou pedagogo, eu não sou professor, não sou engenheiro. Eu vou precisar de pessoas para me ajudar nisso. Agora, eu tenho que ter uma noção ampla disso. Eu tenho que passar para a população e ela tem que entender que eu sou um clínico geral. O cara entendendo um pouquinho de tudo. Eu não sei de tudo, eu tenho que ter humildade para isso. Agora, um detalhe, você tem que ouvir. Você tem que escutar. Eu vou montar uma rádio, eu vou chamar, Reginaldo, Manuel, rapaz, eu estou querendo montar uma rádio, como é que eu faço? Aí eu chego aqui, não, Gilberto, tem que ser assim. Não, é desse jeito que eu quero, é desse jeito. Não, peraí. Manuel, qual é a tua opinião? Reginaldo, qual é a sua opinião? Aí a Gilberto fala assim, não, realmente o que o Manuel Salles está falando está correto. Não, o que o Reginaldo está falando está correto. Então você tira um consenso. Agora você tem que ouvir. A equipe funciona assim, você tem que ter uma equipe em determinadas áreas. Não é você sair de onde você está aqui, de cabeça quente, você vai, entra num local, entra no outro e sai... tratando as pessoas de forma até, como é que se diz, rude. Temos 2 minutos e meio, Reginaldo. Ok, quem seria o seu vice hoje? Isso está sendo discutido ainda. Vamos ter calma. A especulação na cidade rola que há o nome do próprio Marcelo está aqui no estúdio, seria uma possibilidade? Rapaz, o nome bom, né? Filho do ex-prefeito, aí a gente... seria uma honra, né? Ramiro poderia ser seu vice? Também, um ex-prefeito, o cara saiu bem avaliado da gestão e seria importante contar com o nome que fosse, nome de peso, né? O senhor seria vice dele? Também, sem problema nenhum, até do Marcelo, seu, se você fosse o nome postulado. Não, o meu nome não está à disposição. Olha, 13h34. Gilberto, obrigado por aceitar o convite. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo político. O objetivo aqui é mostrar para a população do município de Tamboril os nomes que estão hoje concorrendo ao pleito. Espero que, desejo boa sorte e espero que também a população tenha conhecido mais sobre o Gilberto Torres, suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado, Manuel, obrigado, Reginaldo. Eu quero aqui deixar aqui nessas últimas palavras, dizer para você de Tamboril que creia em Deus, vamos ter fé, acredite que nós podemos ter esperança ainda de fazer as coisas diferentes, um nome novo, alguém que possa propor para o nosso município inovações, com sinceridade, com a verdade, trabalhar e juntar. Vamos tentar conversar com o Ramiro, com o Branco, com o Dr. Chico, tá entendendo? Ampliar todos os apoios necessários. Quero agradecer os apoios dos partidos que já vêm nessa empreitada conosco, agradecer o apoio dos meus pré-candidatos a vereadores aí, que já estão se empenhando na campanha, né? Cada um correndo atrás em sua determinada região, e é assim, é construindo. Não quero, quero pensar no futuro. Não é mais lamentar o que está acontecendo agora, nem lembrar do passado. É para frente. Nós temos que buscar isso, sem falar mal das pessoas, sem questionar, tá tratando mal porque não produz. As pessoas não gostam de quem faz isso. E eu tenho feito isso e não aceito que nem quem ande comigo faça isso. Mas aqui fica o meu abraço e fica o meu nome aqui como pré-candidato. E lá na frente, se efetivar e Deus abençoar a gente chega lá, se Deus quiser. Portanto, ouvimos o nosso terceiro convidado do bate-papo político, o pré-candidato Gilberto Torres, do PSD. Aproveito para abraçar o pessoal que anda aqui com o Gilberto, meu amigo Gerson, já conheço de muita data, o Zé Raimundo, que é pré-candidato a vereador, estudou comigo muitos anos, o meu amigo pastor Rosendo, que é meu ouvinte lá de Sucesso, o Marcelo e também a Zael, que eu não conheci, e o Alberto, que também está aqui no estúdio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8.